E a gente percebe, né? Todo cristão genuíno, o grande lema dele é ser como Cristo, né? Amém. E o grande problema é que nós somos muito complexos, muito problemáticos, e às vezes as coisas não são tão complicadas assim, as coisas de Deus são simples. Mas o problema normalmente está em nós. Mas vamos lá, Gálatas 2,19. Porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não eu mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma declaração muito forte de Paulo, mas ela tem assim, vamos dizer, o centro do cristianismo está justamente nessa declaração que ele faz. E a grande questão é, Paulo diz, não mais eu. Porque o grande problema do cristianismo sou eu. O grande problema de viver a vida cristã sou eu. Somos nós, é a nossa carne, como foi ministrado aqui muito bem ali pelo Rodrigo, os irmãos pregaram sobre Gálatas 5, né? Nas vezes anteriores. Então o grande problema somos nós. E aí nós temos que entender que Deus ele vem se revelando de uma forma gradativa até que aquele Deus que habitava fora passou a habitar dentro. Então nós temos no Velho Testamento um Deus sobre o povo. E quando Jesus chega, nós já temos o quê? Nós temos o Deus Emanuel. Então nós temos um Deus descendo e condescendendo, se assemelhando, se aproximando-se a nós. Então nós temos um Deus conosco. Depois nós temos o Espírito Santo, que é Deus em nós. Então Deus ele faz tudo de forma progressiva. E às vezes nós estamos em uma dispensação, queremos viver com Deus de uma forma diferente da qual Ele programou para aquele momento. Então hoje, a dispensação é Deus em nós. Então se é Deus em nós, então não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai olhar as cartas de Paulo, como Paulo dá ênfase nisso. Ele vai falar em Colossenses, ele vai falar o mistério que estava oculto. Dos tempos passados, ficou oculto. O povo judeu não enxergou, não percebeu, não desfrutou, mas agora foi revelado a nós. Qual mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. E você vai acompanhar isso em várias cartas de Paulo. Cartas a Romanos, por exemplo. Uma carta muito rica, muito comentada pelos teólogos estudiosos. E Romanos 7 e Romanos 8 é o que mais se fala, né? Então, você vai olhar esses dois capítulos, em Romanos 7 você vê Paulo falando da lei de Deus e falando da incapacidade humana dele como Paulo de cumprir. Porque ele diz, conforme meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas meus membros eu encontro outra lei. Então ali ele vai declarar isso, que na nossa carne nós somos, como ele declara, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai? Não tem como, nessa carne, não tem como nós agradarmos a Deus. Quando ele vai para o capítulo 8, ele vai mostrar o outro lado. Porque ele diz que, no capítulo 8 ele vai dizer que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. E ele vai mostrar a lei do Espírito no capítulo 8. E aí só que a gente fica tentando servir a Deus conforme o capítulo 7. E aí a gente vai sempre ser o miserável homem que sou, né? E essa vamos dizer, essa linha divisória, que às vezes a gente fica de um lado para cá, outro lado para lá, é que é o grande conflito cristão, né? De servir a Deus. E a coisa, ela é simples. Por que ela é simples? Jesus disse assim para os fariseus: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, existem duas ferramentas fundamentais que vai fazer com que nós vivamos aquilo que o Coronel estava pregando hoje, ontem, né? Que é ser a palavra. Então, existem duas ferramentas fundamentais na vida do cristão. É a Escritura e o Espírito Santo. A Escritura e o poder de Deus. Então, eu tenho que conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Conhecer esse Deus que se revela a mim. E esse Deus que me dá a condição de andar nessas Escrituras. Porque foi o que ele prometeu através de Ezequiel. Darei a vós coração novo e espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne. Porém em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então o segredo todo está no espírito. E aí vem todo aquele dilema, toda aquela controvérsia teológica, o que é andar no Espírito, o que não é andar no Espírito, aí fica reformados contra pentecostais, tradicionais contra neopentecostais, e aquela briga ninguém se entende. Porém a coisa é simples demais. Se você busca Deus, sem qualquer interesse, sem qualquer reserva, como nós procuramos fazer aqui, né? Pelo menos é o que aparenta nós estarmos fazendo, com essa vontade de buscar e conhecer o Senhor, de coração aberto, dependendo do Espírito, dedicando-se à meditação da palavra e à oração, porque o conhecimento das Escrituras está na meditação da palavra, do poder de Deus está na oração.
Essas duas coisas, elas são absolutamente essenciais para não poder ver o cristianismo. Sem elas, você vive uma religião. Isso mesmo. Você pode ter muitos conceitos, você pode saber muitas coisas. E é interessante que esse capítulo 2, há uma discussão, o relato de uma discussão entre Paulo e Pedro. E Pedro era pilar da igreja em Jerusalém. Pedro simplesmente andou com Jesus. Pedro viu tudo que Paulo nem sonhou. No entanto, Pedro estava caminhando de uma forma diferente. Ele estava levando o povo para servir a Deus partindo da carne. Porque Paulo vai dizer lá, olha, que o homem não é aperfeiçoado pelas obras da carne. Falando da lei, como justificativa de méritos e de coisas que levam o homem a ser justificado e aceito diante de Deus. E ele discute e fala que Pedro estava querendo impor aos gentios viver como judeus e ele mesmo vivia como judeu. Então é uma contradição. E o próprio Pedro. E interessante que essa discussão se deu no local onde foi o centro do evangelho para os gentios, Antioquia. Ali o evangelho deixou de ser judaico. Ali o evangelho entrou na dispensação. Ali eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Porque pareciam com Cristo. E quando Pedro chegou ali, todo mundo quis se comportar como judeu. Todo mundo que não queria nem se misturar mais e estar junto com os gentios. E todo o evangelho, melhor dizendo, estou correndo, às vezes eu atropelo as palavras. E toda a epístola de Gálatas, ela está em cima dessa discussão. Obras da lei e andar no Espírito. E a discussão, o centro da discussão é a questão da circuncisão, que era a coisa mais forte que era exigida, além de guardar as leis de Moisés. Você vai ver no capítulo 15, Pedro tem que se explicar, porque esteve na casa de Cornélio, comeu com os gentios, e alguns fariseus dizendo, se eles não circuncidarem nem guardar as leis de Moisés, não poderão ser salvos. Então ele está condicionando a salvação aos ritos da lei e a circuncisão. Será que hoje a igreja não faz a mesma coisa? Condiciona a salvação das pessoas a muitos ritos. Se você não guardar o sábado, você está frito, filho. Se você comer carne de porco, você se perdeu. Olha, gente vai para a igreja, para a internet para discutir se dízimo é de Deus ou se não é. Então cada um querendo ter mais mérito do que o outro, dizendo, se você não fizer como eu faço, você não vai ser salvo. Quando que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E se você não estiver no Espírito, você não serve a Deus, você não cumpre a palavra de Deus em hipótese alguma. Verdade. Não tem como você andar. E aí você vai ver em Gálatas toda essa discussão, e Paulo vai dizer, olha, por mais que eles fossem colunas, não me impressionaram em nada, porque Deus não aceita a aparência do homem. Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês, eu já estou crucificado em Cristo, e vivo, mas não sou eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Não mais eu. Essa é toda a questão. É a morte. E a morte não vem, irmão. A morte não vem. Isso é uma vida consagrada, isso é uma vida de oração. Não vem. Leonardo Reveril chega a dizer o seguinte, o pastor que não ora pelo menos 2 horas por dia, ele vale menos do que um punhado de feijão. O que tem, né? Leonardo Reveril, né? Partido Exagerado. 2004. Então, a oração, junto com essa meditação da palavra, quem tem um viver cristão um pouco mais de 1 ano, 6 meses, 1 ano, e tem buscado o Senhor dessa forma, ele sente a diferença nítida na sua vida. Quando ele se reclusa em Deus, quando ele se esconde em Deus, como sacerdote ali no Velho Testamento, além do véu, onde os sons, os ruídos, as outras coisas estão do lado de fora. Então ali nada mais importa. E aí o mistério da dificuldade de ser cristão deixa de ser um mistério. Deixa de ser um mistério, porque no Espírito a coisa é muito fácil. Irmão, tá aqui para mim não tem peso nenhum, como para a maioria de vocês. Ficar aqui até o final da tarde não tem peso nenhum. Ir para minha sessão e ler as escrituras e meditar em cima de livros não tem peso nenhum. Glória a Deus. Porque a vida no Espírito não tem mistério. O dilema é o que nós fazemos para viver dessa maneira. E aí a gente tenta fazer justamente o que Paulo estava condenando, que os Gálatas estavam fazendo. Capítulo 3 ele já começa dizendo, vocês são um bando de insensatos. Vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. O grande problema é a gente tentar se aperfeiçoar na carne. A gente tentar se aperfeiçoar com a nossa própria força. Irmão, o velho homem ele não melhora. O velho homem só tem uma solução para ele, morte. O velho homem não melhora. Se ele melhorar, você está sendo tratado psicologicamente. Você está sendo doutrinado. Isso é diferente. O Islã é doutrinado,
todo respeito às freiras, são doutrinadas. Essas pessoas conseguem ter um padrão ético, moral muito bom, porque elas foram doutrinadas, mas o cristianismo não é isso. Adestramento, né? Adestramento, o cristianismo não é isso, o cristianismo é vida no espírito. Mas às vezes a gente vê pessoas bem intencionadas na internet, vamos até que eu gosto de ouvir, mas eles estão na base da força, tentando aperfeiçoar as pessoas na carne. Perfeito, irmão. Não vai. Quando ele vai falar das obras da carne lá no capítulo 5, lá no versículo 16 ele diz, ali é a chave de tudo, andai no espírito. E jamais, essa palavra jamais, ela é muito forte, mas ela é extremamente verdadeira. Ela é extremamente verdadeira. Eu posso brincar, esse camarada sabe que eu sou brincão e tudo. Eu sou uma pessoa bem-humorada e tudo, mas eu entendo perfeitamente o meu limite. Quando eu vejo que aquela brincadeira, ela é sadia, que minha carne não estou sendo deixado levar pela carne, mas estou tendo ali um congratulamento com meu irmão, um regozijo com ele, e entendendo o meu limite. Quando Deus falou com Josué, meu querido, Moisés é morto, agora é você, filho. Tá? Moisés está morto, não tem Moisés, é você. Eu vou te dizer, desde o Rio Eufrates até, esqueci lá, Pison, todo esse limite, onde você pisar a planta dos pés, você tem dado. Mas você tem que saber o quê? O seu limite. Foi o que o Coronel falou ontem. O que Deus tem para ele, não tem para você. Qual é o teu limite, Rodrigo? Qual é o seu limite, Coronel? Você tem que saber o teu limite de acesso que eu tenho na vida dele e na minha própria vida como cristão, até onde Deus quer me levar. Se eu for levado por uma concepção carnal, eu vou me julgar ser grande coisa. Eu vou achar que vou chegar no lugar que Deus não reservou para mim. Mas se eu andar no espírito como Josué andou, eu vou conquistar apenas a terra que Deus permitiu eu conquistar. E eu não vou ter dificuldade nenhuma com o inimigo. Nenhuma. A dificuldade, se houver, eu a criei. Eu estava conversando com eles, falando sobre assuntos complexos. Eu falei, irmão, olha, tudo tem que ter uma explicação. Tudo na vida tem. Porque tudo tem uma origem, tudo tem um começo. Tudo tem. Ah, Josué foi lá para o Senhor. Ah, Senhor, uma cidade pequenininha, nós fomos lutar, não conseguimos. Mandamos um pouquinho de gente para alcançar o exército. E ficou o dia inteiro berrando na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que o coração do povo derreteu e ficou como água. E às vezes a gente pensa que isso vai mudar as coisas, mas não vai. O que vai mudar é você saber o seu limite. O que você pode fazer e o que você não pode. Não estou dizendo que a oração não muda, porque eu vou estar contradizendo o que eu disse, que é a oração que faz a gente andar no Espírito. Mas se o pecado não fosse tirado, meu filho, ele estaria orando até hoje. Ele estaria orando até hoje. E tem gente que quer resolver situações na vida dele que não é exatamente a oração. A oração é um meio. Mas se a pedra lá do Lázaro não for tirada, não há ressurreição nenhuma. Então essas coisas que nós, como seres humanos, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, complicamos quando nós vamos caminhar com Deus. Nós complicamos. A coisa é fácil, irmão. Às vezes o discurso pode parecer muito religioso. Fazer o quê? Mas é o discurso da Bíblia. É a consagração, é a separação. É você se esconder em Deus. Na oração. E quando você começa a descobrir esse mundo, irmão, você está vivendo em outra vida. E eu acho que não estou aqui com nenhum discurso triunfalista, nada disso. Prova existe, dificuldade existe, ela está aí. Mas você tem estrutura, você sabe passar por ela? Você consegue passar? O problema não é entrar nas questões, nas situações. Isso o homem tira de letra para ele entrar nisso. Mas você sabe sair? Você sabe se locomover lá dentro? Essa é a questão. Você sabe entrar numa cova de leões e depois sair de lá? Você sabe ficar pendurado num tronco depois de 40 chibatadas e tirar um hino? Não para sair de lá. Ele não tirou o hino para sair de lá. A questão de sair de lá, isso não era problema. Irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, a barreira, a dificuldade, isso não é problema. Isso na realidade é um meio para Deus produzir algo. Essa que é a verdade. Paulo não ia se comportar como uma criança, como um adolescente, como muitas vezes nós nos comportamos, e dizendo, tá vendo, tá fazendo a obra de Deus, onde é que eu estou? Não existe essa história de você estar sofrendo, isso tudo aconteceu porque eu estou fazendo a obra de Deus. Então não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua obra. Porque todo sofrimento, toda dificuldade, ela tem o seu propósito, ela tem o seu momento, ela vai trabalhar conosco. E eu não sou um coitadinho porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não, eu já passei por essa imaturidade de falar isso, mas isso não é verdade. Então não é porque eu estou fazendo a obra de Deus que eu estou sofrendo. Que conversa. Não. Deus é comigo. Tem algo que eu preciso aprender. Essa que é a realidade. Tem algo que eu preciso experimentar. Tem algo que Deus deseja fazer.
Então, é isso que tem que ser entendido. Não se vitimizar. Isso não é coisa para cristão. Glória a Deus. Então, Ih, tem tempo ainda, vamos lá. Então toda a questão é essa. A vida no Espírito, não mais eu. Quanto menos de mim, o cristianismo se tornará mais real. Aí não é aquele esforço, aquela concentração. A gente faz isso é aceitável, né? O esforço. Não é, irmão. Não é. É você tentar matar um leão no tapa. Não é. É a rendição a Deus. É a rendição a Deus que torna as coisas carnais superáveis. É a rendição a Deus. E isso aí não vai demandar esforço carnal. Você vai ter óleo suficiente para entrar naquela situação e sair dela, para entrar na cova e sair, para ir enfrentar a fornalha e sair. Você vai ter o bálsamo necessário, porque Deus normalmente ele não tira a dificuldade, mas ele aumenta o nível da graça. E essa é que é a questão, é a graça aumentada. É o que o apóstolo, é a resposta de Jesus para Paulo, é a graça aumentada, Paulo, que vai resolver o teu problema. E pronto. Eu não vou tirar isso. Aí muita gente fala, não, mas esse problema é espinho na carne. Esse irmão deve estar tendo revelação a nível de Paulo, né? Para estar com espinho na carne. Às vezes é até necessário que haja, né? Esse espinho, só em outras palavras, desculpa interromper, né? Que o espinho na carne ali, biblicamente falando, era um mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. E qual era o propósito? Que ele não se exaltasse pelas grandezas da revelação. Exatamente. Então, é manter a humildade. Manter a humildade, manter a humildade. Agora, a pessoa é vaidosa, a pessoa é orgulhosa, a pessoa não tem revelação nenhuma. Aí o problema dela é espinho na carne, por quê? Que história é essa? Então, mas esse é o próprio espinho na carne. Qual é o nosso espinho na carne, irmãos? Todos nós aqui, eu acredito que nós temos algum espinho na carne. Só que falta, às vezes, são mensageiros de Satanás para nos dar uns tabefes. Sabe por quê? Que todos nós aqui temos uma porcentagem de orgulho, né? Só tomando aqui continuidade, subir, só dar uma pincelada. Jonathan Edwards, ele dizia, o orgulho é como uma cebola, né? Quando você tira uma casca, achou que venceu ele, tem outra. Tem outra. E por isso que faz jus o que Jesus disse. Eu não vim para justos. Eu vim para... Diante de tudo isso, né? Diante de tudo que o Sul está dizendo, diante do que tem sido pregado aqui rotineiramente. Por que Jesus veio? Qual a razão pelo qual eu sirvo Jesus? Já pararam para pensar nisso? É isso aí que o Senhor está falando. Para nos salvar desse ego aí. Irmãos, esse livro aqui, ó, quem puder, leia, deguste, medite. Muito bom, irmãos. Muito bom mesmo. Parece que algumas fundamentações já são bem óbvias, mas é importante a gente entender isso aí, irmão. Porque quando Cristo vive em mim, como o texto básico que o Senhor usou, né? E não vivo mais eu, é necessário compreender o que ele tem uma vida melhor. Ele tem um padrão mais elevado do que o nosso. E foi o que o Dantas disse ontem. Ele começa a nos usar mediante a nossa insignificância. Ontem o que o Dantas falou que foi tão marcante, ele falou assim, Deus precisa de algum de nós? Vamos ser honestos, gente. Deus é Deus, não é? Ele não pode mandar logo um anjo celestial aqui, alguém mais aperfeiçoado do que nós. E quando a gente chega à conclusão de que o Senhor quer se relacionar conosco, que Ele nos ama, faz sentido. Todo ego, toda soberba cai por terra. E aí você vai sendo constrangido, e não aperfeiçoado na lei, como o Sub está falando. Em uma lei que é o quê? Voltada para a minha força, para os meus méritos. Aí não, a gente começa a viver no Espírito, né? A rocha, meu irmão, só para pegar um gancho aqui. O centro da questão é essa, né? É o ego, é o orgulho. Mano, eu acho que para mim esse é o principal pecado nosso. Varão, isso aí o orgulho, é o ego. Todos os demais derivam desse. Né? Sai desse. Por quê? Porque você está pensando em você. Paulo chega a dizer, o Deus deles... É Paulo, é Tiago agora. O Deus deles é o ventre. Paulo. O Deus deles é o ventre. Então, e detalhe. Hoje nós temos, se é que pode chamar de evangelho, uma pregação muito voltada para o ventre humano. Então, o Deus dele está onde? Está no ventre, está nas suas necessidades, nas suas prioridades. Amante de si mesmo. Né? Amante de si mesmo. Então, olha só como a gente fica distante. Se aqueles que têm um interesse, um coração sincero de buscar a Deus, eles estão enfrentando dificuldades seríssimas e cheias de complicações nessa caminhada, imagina essas pessoas que estão nessa margem de vida tão aquém, voltada para as suas próprias necessidades, para as suas próprias demandas, né? Aí ele fica distante mesmo. Mas concluindo, a grande questão é a nossa vida, o que Deus tem da nossa vida. O que Deus tem? Ele tem tudo. Tudo que temos, tudo que somos. Meus bens são deles. Meus filhos, tudo é dele. Porque no reino de Deus ou a gente entra com tudo, ou a gente não entra com nada. Essa coisa de ficar em cima do muro, né?
É um muro que é do próprio diabo, né? Lembra da história, né? Ficar em cima, a história é conhecida. Ficar essa questão do muro, ficar em cima do muro. Gente, isso não é cristianismo. Jesus ele foi muito claro quando ele chamou os discípulos. A prática do evangelho, onde é que ela está? Nos evangelhos e em Atos. Você olha para a igreja hoje, você tira uma radiografia, você compara com os evangelhos e Atos, e você olha assim, não, mas está bem diferente isso aqui. Jesus, quando falou com os discípulos, era muito claro, era muito objetivo. Venha após mim. Quem não vinha após mim, não negar pai, mãe, bens, até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Simplesmente ele não tem como. Porque ele vai viver esse conflito a vida inteira. É aí onde a carne governa, irmão, porque a carne não quer. Mas a partir do momento que pelo Espírito você se rende, você vai ver que é a melhor coisa, gente. É uma coisa maravilhosa demais. A gente poderia ficar aqui até meia-noite, dando a oportunidade para cada um, fazendo um momento de oração, a gente ia sair daqui pessoas bem melhores. Não em nós mesmos, mas pelo Espírito, pelo aquilo que o Espírito conseguiu conquistar nas nossas vidas. E essa é que é a grande questão. O tanto que Deus já tem de posse nessa terra chamada coração, espírito, alma e corpo. O tanto que Deus tem. Essa que é a questão. Que nós possamos prosseguir cada dia mais, não nós, mas Ele, em nossas vidas. Amém.